Fala aí, pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada então como que a gente pode gerar indicadores aí a partir de dados que nós temos de informações conforme períodos. Como você pode perceber, nessa tabela nós temos o faturamento de uma empresa aberto por segmento, tanto no ano de 2023 quanto no ano de 2024, beleza? E aí, o que a gente vai ver então? Como que a gente calcula essa variação percentual de um período para o outro, sem que você tenha que fazer maiores gambiarras, pesquisando na internet, tentando fazer de alguma forma que não fique muito automatizado, né? Vou te explicar como é que você faz aqui na planilha, de maneira prática. E aí também criaremos os devidos indicadores, né? Para atingir aí as variações percentuais, bater o olho na tabela e entender o que está acontecendo. Poderemos também criar alguns gráficos a partir dessas informações, né? Então vamos lá. Temos aí para o primeiro segmento então, segmento de farmácias. Em 2023, o faturamento dessa empresa, se fosse o meu tava legal, né? O faturamento dessa empresa foi 1 milhão. Em 2024, o faturamento dessa empresa foi para 1.150.000. Como é que eu calculo, então, a variação percentual que eu tive de um período para o outro? Sempre, pessoal, que você quiser fazer essa variação percentual entre períodos, vou colocar aqui para gente. Olha só, você sempre vai ter que fazer o quê? O número final dividido pelo número inicial menos 1. Já te explico qual que é a teoria que tem por trás dessa equação aí, né? Então, pessoal, quando eu falo número final, é sempre seu último número, seu número mais recente, dividido pelo número inicial, seu número mais antigo, menos 1. Quando você divide um número pelo outro no Excel, você está descobrindo quanto um representa do outro. Esse menos 1 que você coloca no final é menos 100%, porque aqui a gente não quer simplesmente descobrir quanto um representa do outro, mas sim qual foi a variação em relação aos 100%. Tem outras maneiras de calcular isso, tá? Mas com certeza, gravando aí essa pequena equação vai ficar mais fácil para vocês. Então vamos lá, vamos para a prática. Vou colocar igual, número final, clico nele, dividido pelo inicial, menos 1. Aperto o Enter. Vai dar aqui 0,15. Está na formatação geral, né? Eu vou trocar para a formatação de porcentagem, beleza? E vou abrir casas decimais se assim eu desejar. Olha só, 15% de variação. Você percebe que faz sentido? Você teve um aumento aí então nesse segmento de farmácias de um ano para o outro de 15%. Basta eu arrastar para baixo aqui então, que aí o Excel já me calcula todas as variações percentuais. Olha o segundo, por exemplo. O segundo, você teve uma queda no faturamento, né? Uma pequena queda, né? Então ele já coloca aqui para a gente também, né? Menos 0,17%. Enfim, para todos aí, ele já está mostrando quanto tivemos aí então no caso de variação, né? Você vê que tem umas bem grandes, umas quedas grandes, né? Outras um aumento muito expressivo. Olha esse da loja online, por exemplo. Disparou as vendas aqui, né? Enfim, beleza. Fizemos aí a primeira parte. Calculamos aí, pegando o número final dividido pelo inicial, menos 1, colocamos em formato de porcentagem. O que mais que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, essa coluna, você pode jogar nela formatação condicional de ícones, por exemplo, onde você vai ter um ícone verde quando for uma variação positiva, quando for uma negativa, você pode querer um ícone vermelho. Como que a gente faz isso? Seleciona esses números de variação que calculamos agora, vou lá em cima no botão da formatação condicional, entro na opção conjunto de ícones e lá no final eu vou no mais regras. Quando eu clico em mais regras, nessa janela que abre aqui pra gente,
que eu prefiro fazer aqui, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou primeiro trocar aqui para número, tá bom? Os dois. E aí, o que eu vou pedir para o Excel? Excel, eu quero que fique um ícone verde. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Quando o valor for maior do que zero. Você percebe que automaticamente, quando você clica nessas barras de valor, ele já entende a regra de baixo, né? Então, por exemplo, eu quero que fique um ícone amarelo quando o valor for menor ou igual a zero e maior ou igual a zero, ou seja, quando o valor for igual a zero, né? Eu quero um ícone vermelho apenas para quando o valor for negativo, ou seja, menor do que zero, né? Vou apertar o OK. E aí, pessoal, olha só que interessante. Ele já coloca aqui a formatação aí para a gente bater o olho e ver o que está se passando aí no caso, né? O que você pode fazer também com essa tabela, né, pessoal? Olha só. Entenda que aqui ficou tudo automatizado, né? Vamos supor que esse penúltimo aqui tivesse tido uma queda. Foi para 100 mil. Olha só, sua variação já mudou e, consequentemente, o ícone dela também, né? Beleza, pessoal. Se você quisesse fazer um gráfico com essas informações, olha só, você poderia selecionar aqui desde segmentos até o último dos segmentos, né? Começando pelo título, tá, pessoal? Isso é importante para o gráfico entender onde vai ficar cada um dos eixos dele, né? Marquei essas informações, seguro o Ctrl, marco desde variação até o último valor que nós temos. Vou lá em cima na guia inserir. Eu poderia falar, por exemplo, que eu quero um gráfico de colunas. Vou pegar o primeiro aqui. Aí, pessoal, olha só. Ele já vai trazer aqui as aberturas para a gente, né? Mostrando aí como é que estão essas variações conforme as descrições aí que nós temos, né? O gráfico está ficando um pouco desproporcional, pois justamente em loja online a gente teve uma variação muito maior que as outras, né? É só para ficar fácil aqui de a gente conseguir bater o olho e entender. Vou tirar um dos zeros aqui. Aí já fica uma variação mais próxima das outras aí que nós temos, né? E aí seu gráfico está pronto, né? Já te mostrando onde você teve ganho, onde você teve quedas. E você pode personalizar esse gráfico aí a seu gosto também, né? Beleza, pessoal? Tem forma também, tá, de fazer o que é positivo ficar de uma cor, o que é negativo ficar de outra, mas isso é assunto para uma próxima aula, quando a gente for falar mais de gráficos. E mais algumas coisas que você pode colocar aqui nessa tabela também, né? Vamos supor que você queria ter também o total geral, que nós ainda não temos aqui, né? Então você poderia chegar aqui em cima e colocar total 2023. E aqui você poderia fazer a soma de todos esses números de 23. E ao lado você poderia ter a soma aí dos números de 2024 também, né? Olha só, pessoal. Ele já calculou aqui para mim, né? Como eu copiei e colei a fórmula para a direita, ele já entendeu que o intervalo é para ser trocado aqui para a direita, né? Então, ele já está dando aí essas informações para a gente, certo? E você também pode querer ter a variação percentual com relação a esse total geral, né? Ao final de contas, é interessante a gente saber, né, no contexto geral, se a variação foi positiva ou se a variação foi negativa, certo? Então, pessoal, aí basicamente a gente pode fazer o mesmo cálculo aí mais uma vez, certo? Ou seja, a gente vai pegar lá o número final, ou seja, o de 2024, o total, divide pelo total de 23 menos 1. E aí, pessoal, olha só. Não necessariamente você precisa fazer a formatação condicional tudo de novo, tá? Se você usar o pincel de formatação, ele serve para você justamente imitar todo o layout que você tem na célula. Ele copia as cores, as fontes,
e ele copia também a formatação condicional, tá certo? Então eu vou clicar em qualquer uma delas, clico no pincel e clico nessa célula que eu quero que fique com esse formato aqui. Aí, pessoal, olha só que interessante. Ele já coloca aqui a formatação condicional para a gente, mas claro que aqui, se você quisesse mudar o layout da célula, você também seria livre aí para conseguir fazer esse tipo de mudança aí também, tá certo? Então, pessoal, basicamente aí algumas coisas simples, né? Você viu que nada aqui é muito complexo, né? Mas que já te dá um pouco aí de informações com relação à montagem de indicadores, coisas que você pode estar agregando aí na sua tabela. Concorda que já está bem diferente do que você apresentar somente a tabela com esse trecho aqui? Assim você consegue bater o olho aqui na informação e você já saca aí, né? Do tipo, beleza, eu vejo que nesse segmento de feiras e eventos disparou. E eu tive queda no segmento postos de gasolina. Beleza, mas no contexto geral, o faturamento da empresa está aumentando, subiu de um ano para o outro 15%. Enfim, pessoal, vai colocando em prática aí as coisas para não deixar elas caírem no esquecimento, beleza? Até um próximo. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal e até o próximo.